Boa noite, pessoal. Então, se vocês puderem dizer se estão ouvindo direitinho, se está tudo certo no áudio. Vamos lá, a gente vai ter essa live agora. Estamos um pouco atrasados aqui, mas vai dar certo. É isso. Doutora, então, você manda então um convite para participar da live, certo? Vamos ver, você me diz aí se funcionou. Solicitou, ainda não chegou, mas enquanto isso eu vou mandando esse convite aqui para as pessoas acompanharem, certo? E vamos nessa. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Meu Deus, a doutora já mandou aqui. Ai, meu Deus. Eu também. Ai, meu Deus. Que olha, já era pra a gente estar falando já faz tempo. E o Instagram não tá colaborando hoje, hein? A internet hoje tá maravilhosa. Vamos lá, espero que dê certo. Que se não der certo, aceito. Provavelmente vai demorar um pouquinho, mas agora chegou. E vamos nessa. Foi, aqui também foi. Consegui! Aleluia, graças a Deus, muito obrigado. Gente, a gente passou uma pandemia e a gente continua Meu com problema de Deus, conexão. é verdade. Que isso, que Mas absurdo, né? conseguimos. Boa É noite. verdade, agora deu certo. Boa noite, doutor. Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão aí. Nossa primeira live, que era com a Cássia, a paciente, ia contar a história dela, tá? Vai ficar para amanhã justamente por esse motivo. A gente não conseguiu esse encontro aí. Eu mandava o convite, ela recebia, não chegava, enfim, mas deu certo. Ufa, agora sim. Então, doutora, obrigado. Ótimo. Quero agradecer aí pela sua. Por ter aceitado esse convite para a gente conversar. Hoje, Dia Mundial do Câncer de Ovário. E a gente, então, resolveu te convidar para falar sobre. Claro, a gente vai falar sobre muita coisa, né? Tem várias perguntas aqui. Você até tinha me dito ontem, recebeu as perguntas? Recebi. Tem muita pergunta aqui, mas ficou como surpresa. E aí a gente Beleza. então vai falar sobre prevenção, sobre diagnóstico antecipado, que são duas etapas bastante relevantes aí, tem a ver com a nossa missão, mas antes de tudo eu vou agradecer mais uma vez aí a GSK, a AstraZeneca, a Libs Farmacêutica que apoiam a ACO nessa iniciativa. E para me apresentar, né, eu sou Fernando, sou fundador, estou como presidente da associação. Eu sou filho de duas mulheres que faleceram de câncer de ovário, minha mãe e minha avó, e estou aí desde 2016 com essa organização, tentando de alguma forma colaborar, principalmente com informação, com acolhimento e ajudando para que outras mulheres não passem por isso e que a gente tenha melhorias, né, no tratamento, no acesso a novas drogas, novos exames, enfim, tudo que tiver de mais moderno aí, certo? E aí vou pedir para você se apresentar também, porque essa live vai ficar gravada e, enfim, é a primeira vez que a gente está conversando. Claro, Fernando, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz, né, de poder falar num dia tão importante, que é o Dia de Conscientização para Câncer de Ovário. Então, meu nome é Luísa Marcela Martins, eu sou ginecologista e obstetra de formação. E depois eu fiz uma especialização de 2 anos em ginecologia oncológica, porque eu acho que é um tema que me encanta muito e é um tema que a gente fala muito pouco e que, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. Então, participar dessa live para mim é incrível por conta disso. É poder falar, poder ter informação de qualidade, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, até para a gente perder um pouco desse preconceito com o câncer, né? É isso, é verdade. E é um dia importante, né, também para a gente, no sentido de que várias organizações do mundo todo também levantam dados, fazem atividades como a nossa,
fazer palestras, tá? Então a gente consegue também ter um alcance maior e as redes sociais também auxiliam bastante nesse sentido. Aí, dito isso também, né, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, eu queria, vamos começar bem lá do começo, assim, eu queria saber, por exemplo, a respeito de sintomas, né, do câncer de ovário. A gente tem sempre essa informação, é uma doença silenciosa, os sintomas nem sempre se manifestam, né? A gente tem um questionário de perguntas aí que a gente deixa para as pacientes responderem, né? Quais são os sintomas que se manifestaram, né? Para você lá no começo, né? Para que você, algumas dizem assim, não tive nenhum sintoma, outras tiveram alguns dos sintomas, e tudo mais. Mas para a gente esclarecer para quem não tem ideia a respeito disso, quais são os sintomas do câncer de ovário, como é que as mulheres precisam ficar atentas nesse sentido, assim. Então, a gente sabe que o câncer de ovário, infelizmente, ele é um câncer silencioso, né, que a gente fala. Então, mais ou menos 70% das pacientes, elas vão ter um diagnóstico em fase tardia justamente por essa falta desse sinal. Por exemplo, no câncer de endométrio é o sangramento. No ovário a gente não tem um sintoma específico, mas a gente tem sim algumas nuances que podem estar presentes e cada paciente é muito importante nessa identificação, porque cada um sabe o que sente no dia a dia, o que é normal e o que não é. Então, para falar um pouquinho desses sintomas iniciais, a gente tem inchaço abdominal, então dor abdominal pode estar presente, aumento da frequência urinária. Então, nossa, eu nunca fui no banheiro tantas vezes ao dia. E daí, do nada, eu comecei a ir muito mais do que o meu habitual. É um sinal importante. Ter a saciedade precoce. Então, comi um pouquinho e tô satisfeita. Ou eu não consigo. Fico com uma sensação de que eu como um pouquinho e já fico estufada também. Pode ser um sinal importante. Alterações súbitas no hábito intestinal. Então, uma paciente que vai direitinho no banheiro todos os dias, ficar constipada ou ficar com hábito diarreico também é um sinal importante. Então, a gente tem vários sintomas que não são específicos, que podem ser de muitas coisas. Mas quando a gente tem isso presente numa paciente que não existe, que não sente isso no dia a dia, a gente tem que sim ficar de olho, principalmente se for uma paciente de alto risco. Então, é aquela coisa, né? Ai, nossa, já fui muitas vezes no pronto-socorro e ninguém deu atenção na minha queixa, mas eu não tô normal. Não desiste, né? Vamos atrás até realmente descartar que não é nada. Agora, doutora, assim, aqui, que médico, que especialidade médica elas têm que recorrer nesse início? Se é uma ginecologista mesmo, alguém, ou pode ser um clínico geral, alguma coisa do tipo. Por que eu pergunto isso? Assim, muitas pacientes relatam também ao mesmo tempo, né? A gente está atento aos sinais e tudo mais, aí chega, ela leva esses sintomas, esses sinais ao médico, relatam exatamente isso. E mesmo assim, ainda há casos de que elas falam, eu relatei isso para o médico, mas o médico não pediu o exame, não observou. Exatamente, não é nada, assim. E aí o que é recomendado nessa situação? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? O ginecologista, ele acaba sendo o médico de referência da mulher. Principalmente quem tem o seu ginecologista, né? Desde criança, acompanha. Pode sim recorrer a esse profissional que vai saber que é uma paciente, né? Tem uma queixa específica. E caso essa queixa não seja dada atenção, procurar outro profissional. Às vezes procurar alguém especialista em ginecologia oncológica ou um médico da confiança, porque eu acho que deixar passar pode sim atrapalhar um certo diagnóstico. E a gente tem que lembrar que, sim, algumas vezes a gente vai procurar, a gente vai tentar diagnosticar e não vai ter nada, porque são sintomas comuns a coisas não oncológicas, né? Mas ignorar ou não, aceitar uma pessoa que fala assim, isso não é nada. Se você sabe que é sim, que você não tá normal, eu acho que pode ser sim muito prejudicial. E aí, assim, vamos pensar num cenário de que, ok, né, essa mulher teve alguns dos sinais, alguns dos sintomas, ou alguns específicos ali, e ela recorreu ao médico,
o passo seguinte é isso, normalmente é o quê? Assim, é solicitado um exame, qual é esse exame? Também as pessoas perguntam muito, né? A gente postou ontem aqui uma ilustração, né? Qual, sintomas do câncer de ovário e tal. Aí algumas pessoas disseram assim, as pessoas acabam nos chamando e dizendo assim, tá bom, e agora o que eu faço? Tem um exame para eu fazer isso? Assim, o que eu faço? Assim, o que o médico, normalmente, alguém que tem experiência nesse tipo de atendimento, que, enfim, já sabe que caminho oferecer para essas pacientes para um tratamento, etc. O que normalmente é pedido, solicitado ali Eu acho que para a elas. primeira coisa fundamental de qualquer consulta é uma boa história, né? Entender exatamente o que está acontecendo, entender se é uma paciente com fator de risco aumentado, então tem históricos de câncer de ovário ou de mama na família, tem algum histórico de mutação de BRCA na família, é uma paciente que fuma ou que teve uma reposição hormonal grande, uma paciente com obesidade, enfim, entender bem a característica dessa paciente porque dependendo do contexto, a gente vai escolher um exame ou outro. O mais normal, né, o mais rotineiro é pedir um ultrassom transvaginal ou abdominal com ou sem marcadores. Geralmente sem marcadores no início, a não ser que a gente tenha, né, uma probabilidade muito grande. Então, assim, uma paciente vai chegar para você e você vai examiná-la, você vai palpar ali para ver se tem alguma coisa diferente. A depender do que a gente acha, dessa conversa, a gente pode ir direto, né? Eventualmente para uma ressonância ou para algum exame um pouco mais complexo. Mas, no geral, o primeiro exame é a ultrassonografia mesmo. Certo. Aí você tocou num ponto também que aí é outra questão bem controversa aqui, assim. A gente tem informação assim, o câncer de ovário é mais frequente em mulheres acima de 50 anos, aí tem esses fatores que você até mencionou, tem o tabagismo, tem a obesidade, tem alguns fatores aí que influenciam também, possivelmente, no desenvolvimento da doença. Aí, por outro lado, a gente tem assim, as mulheres que fazem bastante exercício físico também tem uma probabilidade de reduzir aí a possibilidade, né, do desenvolvimento da doença e tudo mais. E aí, a gente tem casos aqui no Instituto que, assim, mulheres com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, pessoas que relatam, amanhã mesmo, né, vou fazer uma live com a Carol, e ela é nutricionista, uma pessoa do esporte e tal, e aí mesmo assim, não tem histórico na família, e aí, ainda assim, é uma mulher que muito jovem, foi diagnosticada com câncer de ovário. Como explicar isso, assim, é uma coisa complexa, né? É uma coisa bastante complexa. Nem toda paciente lê o livro, né? Então, são casos que não estão dentro da estatística, mas não significa que não possam acontecer. Quando a gente fala de câncer de ovário, a gente não fala numa doença única. A gente fala num nome de várias possibilidades, né, dentro do câncer de ovário. Então, a gente tem os tumores epiteliais, a gente tem os tumores germinativos, os tumores de cordão sexual, cada um tem uma faixa etária mais específica e vão sim ter pacientes que vão acabar fugindo dessa faixa etária. É mais comum em pacientes mais velhas? Sim, é muito mais comum, mas isso não impede, eventualmente, a gente ter um diagnóstico em uma paciente mais nova que, por exemplo, tem uma mutação, ou que eventualmente não tem nada, mas teve a infelicidade de ter a infelicidade não, né? A falta de sorte de ter esse diagnóstico mais precoce. Enfim, a gente sempre fica. É como você falou, né? Tem gente que realmente foge aí desse enquadramento, né? Que normalmente, né, tá além da estatística aí, né? Normalmente tem essa situação. Aí, assim, uma outra a gente recebeu também, abriu o box aí para perguntas e tal, e uma pergunta que já estava no nosso roteiro aqui, mas a gente recebeu algumas, dizendo o seguinte, assim, o uso de contraceptivo, né? Também ele está dentro desse escopo aí diz que reduz as chances, né, do desenvolvimento do câncer de ovário. Aí a gente pensa assim, isso é considerado pela medicina um método de prevenção da doença? O que é um método de prevenção do câncer de ovário? Se é que dá para falar em prevenção nesse sentido, né?
A gente tem sim, né, dados que mostram que o anticoncepcional ele é um fator protetor, assim como múltiplos filhos, assim como você amamentar os seus filhos por um tempo mais prolongado. Por quê? Tudo que está envolvido com a diminuição das ovulações, então diminuir o número de ovulações desse ovário, a gente tem sim essa associação com diminuição de risco. Mas a gente não tem um guideline, vamos dizer assim, tipo assim, vamos sim passar anticoncepcional para todo mundo pensando em redução de câncer de ovário, porque também não faz sentido. A gente pode citar, né, isso como um benefício, porque realmente tem esse fator protetor, mas são muitos fatores que a gente tem que considerar quando a gente prescreve um anticoncepcional ou quando a gente fala, olha, isso vai ser efetivo, porque é uma redução, mas é uma redução relativa desse risco, né? Também não dá para você falar, ó, você vai tomar um anticoncepcional e você não vai ter o risco de câncer. É a mesma coisa do cigarro. Você falar, parar de fumar, você vai reduzir seu risco de câncer? Com certeza absoluta. Mas tem pacientes que têm câncer de pulmão e nunca fumaram. Então, é aquela coisa assim, é muito difícil você associar, você atribuir uma prescrição de um medicamento pensando só nisso. Não sei se eu Entendi. respondi o que Então, você hoje... perguntou, mas... Não, respondeu perfeitamente. Assim, hoje, assim, quando a gente pensa em antecipar o diagnóstico do câncer de ovário, né, porque a gente está entendendo aqui, até pela sua fala, por tudo que a gente também tenta trazer aí de conteúdo, tem uma complexidade, tem vários fatores, enfim, tem muita coisa aí em jogo, assim. Mas em relação a uma outra etapa, né, que assim, vamos tentar então orientar essas mulheres, né, que é o que a gente faz, que os médicos, né, você faz também, no sentido de, ó, a mulher vai conhecer o corpo, vai conhecer os sintomas, vai ter todas essas informações que a gente leva aqui, que a gente transmite, e aí a gente então entra numa outra etapa, que é o diagnóstico antecipado. O que o diagnóstico antecipado pode trazer aí de benefício, digamos assim, porque a gente tem, por um outro lado, né, a gente tem assim, uma doença que é conhecida por se manifestar já tardiamente, as mulheres também têm um tratamento bastante severo em relação ao que seria, né, se tivesse diagnosticado anteriormente. O que você pode dizer a respeito disso? A gente sempre tenta colocar todos os esforços nesse diagnóstico precoce, justamente porque o diagnóstico precoce a gente vai identificar uma doença restrita ali no ovário ou eventualmente, né, no estadiamento mais menor, né, na escala do 1, 2, 3, 4. Sim. Isso significa prognóstico. Então, toda vez que a gente tem um câncer inicial, a gente tem um prognóstico para essa paciente melhor. Uma paciente metastática, ela vai ter um prognóstico pior. Também não significa que ela não tenha tratamento ou que ela não tenha o que fazer. Muito pelo contrário. Mas todo diagnóstico precoce a gente tem sim uma melhor resposta ao tratamento como um todo, um melhor prognóstico para essa paciente, mais coisas a se fazer, por exemplo. E aí entra num outro ponto também, né, que a gente também se tornou comum, né, falar a respeito disso, que é uma cirurgia, né, como a esterectomia, em pessoas que têm histórico na família. A gente, obviamente, impossível, né, não está aí aquele caso da atriz Angelina Jolie, tá até hoje, né, tantos anos depois a gente fala disso, todo ano a gente fala disso, mas em que condições isso acontece, para quem também isso se é que é uma indicação, mas enfim, quem entra nesse nicho aí, né, de possibilidades, né? Eu dou um exemplo, assim, contei, né, no início da conversa, assim, que minha avó teve câncer de ovário, isso aconteceu em 1987. E aí teve um apagão, assim, né? Enfim, não sei se naquela época as informações eram diferentes e tudo mais. A minha mãe teve o diagnóstico em 2014, em 2015 ela faleceu, entende? Então, assim, eu fiquei pensando, né, no momento que ela foi diagnosticada, eu mesmo refleti a respeito disso. Falei, se a gente soubesse disso naquele momento,
o que poderia ser feito, né? Assim, por que que passou batido? Então, de repente ela teria feito uma cirurgia e tudo mais. Então, Então, a minha pergunta é mais nesse sentido. isso faz total sentido o que você falou. A gente tem recomendações formais hoje em dia de toda paciente que tenha câncer ou de mama ou de ovário fazer sim a pesquisa do GNBRCA. Eventualmente, a depender do histórico familiar ou pessoal, fazer uma pesquisa genética ampliada, né, envolvendo eventualmente síndrome de Lynch ou algumas outras mutações genéticas, para a gente estratificar esse risco. Então, não sei se seria o caso da sua avó, né? Mas, por exemplo, se a sua avó teve câncer de ovário precisa, sem nenhum questionamento, pesquisar a mutação. Então, sua avó é uma paciente mutada, então a gente comprovou essa mutação. A gente tem sim, óbvio, geneticistas excelentes que vão fazer toda essa orientação, mas uma indicação formal de fazer a pesquisa nos familiares. E aí entra todo o aconselhamento genético. Por quê? Porque uma paciente com a mutação do BRCA, ela vai sim ter algumas possibilidades de rastreamento. Então, pensando do ponto de vista de mama, que não é o caso, né? Mas ela vai fazer a mamografia em uma idade mais precoce, em um intervalo diferente do que a população geral. E pensando em câncer de ovário, a gente tem cirurgias que chamam de cirurgias redutores do risco pessoal dessa paciente desenvolver esse câncer. Sempre muito importante a gente falar que isso não zera o risco, mas ele diminui consideravelmente esse risco. E aí, a depender da idade dessa mulher e a depender de outros fatores, como se ela deseja filhos ou se isso já foi constituído, a gente pode sim orientar a retirada somente das tubas ou das tubas e dos ovários, para reduzir esse risco. Então, sim, tem o que fazer nos casos de um risco familiar mais importante ou um risco pessoal mais importante. Entendi. Então, nesse sentido, eu estou compreendendo aqui pela sua fala que o que a gente está fazendo aqui, esse dia também, né, que é bastante simbólico, é importante para que as mulheres também tenham conhecimento dos sintomas, tenham conhecimento do histórico familiar e também de possibilidades que existem, que estão à disposição aí, para que elas, né, tenham um desfecho melhor do que os números apontam atualmente, né? Mais ou menos isso. Então a linha de Com raciocínio certeza é essa, né? absoluta. Com certeza absoluta. Porque, Então, infelizmente, a gente não tem um exame de rastreamento do câncer de ovário igual a gente tem do da mama. Não adianta a gente fazer ultrassom todo ano. Por exemplo, mas meu ultrassom tá normal, então eu tô tranquila. Porque ele perde. Então, a gente, hoje, no mundo, a gente ainda não tem um exame que fala, eu vou fazer esse exame e eu vou diagnosticar precoce. É o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir uma forma de rastreamento eficaz, igual a gente tem para câncer de colo, igual a gente tem para câncer de mama, mas pro ovário não conseguimos ainda. entendi. Eu vou voltar nesse ponto já já, Então tá bom. que você falou um tema bastante importante. Mas eu vou, essa pergunta é bem interessante, essa questão é bastante interessante. Mas eu vou trazer um outro ponto aqui também, que as pacientes também, digamos assim, isso é uma discussão constante dentro do grupo de pacientes, onde elas podem trocar essa ideia aqui, que é o seguinte: os tipos, os diferentes tipos de câncer de ovário, porque câncer de ovário não é também tudo igual, né? Tem cânceres diferentes do ovário, né? Eu queria que você falasse sobre isso e se isso é preocupante para ela, se dá uma dimensão diferente em relação ao tratamento ou não. Então, se ela foi diagnosticada com câncer de ovário epitelial, é um tipo de tratamento, o tratamento é tudo igual, até para que elas também compreendam, assim, a respeito disso, que é importante. Claro. A gente tem sim alguns tipos de câncer de ovário. O mais comum é o que a gente chama de seroso de alto grau, né? Que é o que a grande maioria das pacientes tem. E vai ter sim uma mudança na abordagem secundária, vamos dizer assim. Porque o câncer de ovário a gente não pode biopsiar nos casos iniciais, igual, por exemplo, um câncer de colo, e ter esse diagnóstico antes do planejamento total. Então, é lógico, a gente sempre tem que individualizar muito, mas em linhas gerais, a gente tem uma paciente que tem uma imagem única e exclusiva no ovário. A gente precisa saber, né,
se isso é benigno, maligno. Então, tem uma ressonância que mostra que tem uma chance de ser maligno, uma chance alta de ser maligno. Essa paciente precisa ser operada, esse cisto precisa ser tirado de uma forma íntegra, até para não piorar esse prognóstico. Eu acho que a doutora Andressa vai falar disso daqui a pouco, né? Então, dos conceitos cirúrgicos. Mas, em linhas gerais, esse diagnóstico vai ser feito pelo patologista. E esse patologista depois vai falar para o cirurgião e para o oncologista o tipo e o subtipo para ser determinado. É um tumor que vai precisar de quimioterapia ou não? É um tumor que dá para fazer só um segmento? É um tumor que o risco dele voltar é maior ou não? Esse risco é menor. Então, tem pacientes, por exemplo, que a gente consegue sim fazer uma cirurgia conservadora e preservadora de fertilidade. Vai ter pacientes que isso não vai ser indicado. Então, óbvio, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você tem sim que questionar, que perguntar, mas é muito amplo, né? É muito específico para depois do diagnóstico patológico. Perfeito. Eu vou voltar naquela questão que você mencionou e que também a gente já teve ela algumas vezes aqui abordada. Assim. Então, a paciente fez o exame, seguiu tudo isso que a gente falou, assim, né? Tá atenta aos sintomas, sabe do histórico familiar, aí ela vai lá no médico, ele pede um exame de imagem, e aí ela fica pensando, mas eu tive no médico há alguns meses apenas, ele pediu esse exame de imagem, não constava nada, e hoje eu fui diagnosticado com câncer de ovário, sei lá, 3 meses, 6 meses depois, tal. Como explicar isso, assim, de uma maneira para que elas compreendam também, porque aí a gente pensa assim, né? A gente está trazendo informação, está trazendo tudo isso, e aí como é que a gente explica isso para a pessoa recém-diagnosticada, para que ela, enfim, tenha ideia do que pode ser. Isso às vezes gera até uma angústia, né? Ela se fala, mas caramba, fazia isso sempre, né? Enfim, é mais ou menos nesse sentido. Então, é justamente esse ponto. Infelizmente, a gente não consegue ter esse rastreamento de uma forma efetiva. Então, a gente não indica, não existe rastreamento para câncer de ovário hoje, em 2024, né, com os dados de literatura que a gente tem até agora. Então, infelizmente, isso às vezes acontece. Um paciente que faz a sua rotina ginecológica direitinho, que eventualmente faz um ultrassom transvaginal anual por outros motivos, e se depara com esse diagnóstico de um tumor no ovário que surgiu. E não tem uma explicação do porquê que meu exame antigo estava normal e esse não está. Isso pode acontecer. Óbvio, a gente sempre tem que colocar, né? Foi um exame de boa qualidade, a pessoa que fez o exame fez isso de uma forma adequada, mas no geral a gente não pode culpar esse exame antigo que ele estava errado. Ele Poderia explicar melhor isso para a gente entender? Ixi, travou, não ouvi. Eu perguntei. Ouviu agora? Agora Tá sim, ok? agora sim. Eu perguntei assim, quando você diz assim, esse exame não foi feito de uma forma adequada, o que a gente pode entender melhor a respeito disso? Assim, qual é a forma adequada? Eu acho que a Enfim, gente tem que entender que, por exemplo, como a gente tem muitos ginecologistas ou muitos médicos, a gente tem radiologistas de diversas áreas, né? A gente tem radiologistas específicos que sabem ver exame ginecológico e a gente tem radiologistas gerais. Então, num exame de rastreamento, realmente, a gente vai fazer isso, um exame mais simplificado. O rastreamento não, é um exame de rotina. A gente vai fazer ultrassom transvaginal, idealmente, com uma pessoa que sabe ver órgão ginecológico, mas é um exame menos detalhado. Então, quando a gente tem uma suspeita clínica ou uma suspeita por algum sintoma, uma suspeita clínica, a gente geralmente direciona essa paciente para fazer um exame com uma pessoa que está habituada, que está habilitada a esse diagnóstico. Então, um radiologista que sabe ver abdômen, um ultrassonografista experiente que vai saber detalhar essa imagem e estratificar o risco dessa imagem. Então, a gente tem classificações para ovário. Não sei se vocês já viram em algum exame que chama o RADS. Então, o radiologista, ele
fala pra gente, ó, isso aqui é um cisto altamente suspeito, ou não, isso é um cisto benigno. Então, nesse sentido que eu digo que a gente tem diferenças no exame de imagem. Entendi. Isso quer dizer, só vou dizer que vou repetir só para ver se eu entendi, assim. Uhum. Pode ser que seja algo tão inicial que é necessário também esse olhar muito específico, muito apurado, ou pode ser Com alguma coisa certeza. bastante atípica e aí realmente necessita essa certa experiência, esse manejo diferente. É mais ou menos E isso, o assim. contrário também. Eventualmente a gente recebe exames que a paciente chega desesperada no consultório e a gente repete isso com uma pessoa mais habituada e eventualmente vem um sistema hemorrágico, por exemplo, um tumor benigno que dá para fazer um acompanhamento. Então, vale para os dois lados, né? Porque eventualmente a gente tem pacientes que chegam arrasadas, já com sentenças e que não é, também não é tão assim. Entendi. Agora eu vou pegar perguntas aqui, que depois a gente volta para essa história, mas eu vou pegar perguntas aqui. A Cássia me mandou uma pergunta, paciente também do grupo. Ela diz assim: uma mulher com 54 anos, com mioma e cistos ovarianos, é ideal fazer histerectomia? Só com essas informações eu não sei te afirmar se sim ou se não. Por quê? O que são esses cistos? Cistos depois da menopausa geralmente têm que ser investigados. A gente tem que saber, é só um cisto mesmo ou não? É um cisto complexo, tem algumas características de malignidade. Esse mioma, ele é pequeno, ele é grande, ele está causando sintoma, ele tem características de ser só um mioma. Então, essa é uma paciente que eventualmente vai ser muito beneficiada por uma ressonância magnética para a gente entender as características de todas esses componentes, né, os biomas, os cistos, e eventualmente sim indicar uma esterectomia ou alguma outra cirurgia. Ou não, ou falar, não precisa fazer nada, vamos só fazer o acompanhamento. Perfeito. Aí, voltando para aquele tema, né? Que é basicamente o tema central dessa conversa aqui. É, as mulheres, elas estão atentas a tudo isso, sim, nesse sentido de é, acabam procura. Você falou assim, a sua especialidade também, né, ginecologia. Então você se depara com mulheres que chegam assim perguntando a respeito do câncer de ovário, que estão atentas. As mulheres de maneira geral assim estão atentas. Elas no Brasil assim elas levam essa ideia de prevenção, de diagnóstico antecipado como algo de rotina que está dentro. Eu tenho a impressão de que às vezes isso também de certa forma falha, né? Porque a gente tem muitas mulheres também que são usuárias do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, dependem disso, aí demora para ter uma consulta e tudo mais. E a gente fala aqui de prevenção, fala de tudo isso, leva informação, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade disso, assim, de maneira geral, claro. É, na sua opinião, as mulheres estão, mesmo com todo esse cenário, elas estão atentas a isso, assim, vão ao consultório e tudo Eu mais? Ou acho ainda é que um tabu, sei lá, um tipo de coisa Eu acho que a gente tem complexa? dois perfis de paciente pensando em câncer de ovário, né? As pacientes que tiveram a proximidade com alguém com câncer de ovário, então amigos, parentes, ou conhecidos, se preocupam mais. Então é uma paciente que tem mais essa busca ativa de saber, de questionar, de perguntar. Mas no geral, eu acho que a gente não fala o suficiente sobre. Como eu faço ginecologia oncológica, minha população é um pouquinho selecionada, né? Mas eu acho que como gineco geral, as pacientes perguntam muito mais sobre o câncer do colo do que do câncer de ovário. Eu acho que o câncer de ovário ele não é tão popular nesse sentido para que as pacientes venham Sim. ativamente falar. Por isso que eu acho super importante a gente falar sobre isso, a gente, né, levantar essa bandeira para isso ser um pouco mais é, habitual, falado, principalmente para essas pacientes que eventualmente não vão ter um acesso tão fácil a um médico específico, a um médico de confiança, e vão para saberem, né, para saberem o que fazer, o como fazer, o que elas têm disponíveis nesse sentido.
Entendi. A Cássia acabou de dizer assim, câncer de ovário falta divulgação. A gente faz o nosso papel, né? A gente tenta pelo menos levar isso, enfim, discutir e tudo mais. Você acha que o câncer, por exemplo, falar sobre o câncer de ovário, ou falar sobre câncer de maneira geral é tabu, assim, as mulheres têm medo e tudo mais, ou já mudou um pouco dessa ideia? Porque a gente tem redes sociais também, tem gente trazendo outras perspectivas, né? Tem evolução nesse sentido aí. Eu acho que a gente está caminhando para essa transição. Ainda assim, tem muito tabu, muito preconceito. Eu acho que a palavra câncer ainda é uma palavra muito pesada para muitas pacientes. Então, quando você, né, levanta essa hipótese, ó, isso aqui pode talvez ser um câncer de ovário, acho que muitas pacientes recebem essa notícia como sentença de morte. Nossa, câncer não tem mais final da linha, não tem mais o que fazer. E isso a gente tem que falar para ser mudado, né? Não é, câncer é uma palavra que ramifica em muitos caminhos e tem muitos diagnósticos, muitas possibilidades de tratamento. Então, eu acredito que ainda assim é um tabu. Isso está mudando. Eu acho que as pacientes mais jovens já estão nessa mudança de ouvir falar mais, eventualmente de ter acesso às redes sociais, de ter mais pessoas falando, mas infelizmente ainda assusta muito. E, doutora, assim, o câncer de ovário no Brasil, a tendência é a gente ter mais casos ou a tendência é que isso se estabilize? Hoje também tem, como você mencionou, né, tem teste de mutação genética, a gente está levando informação, os desfechos são diferentes também, mas a tendência disso é ter mais, continuar com essa ideia de tem muitos casos tardios, tem ainda mortalidade associada, a tendência é subir, é estabilizar, o Eu que, acho que a que tendência pode é dizer? a gente ter cada vez mais diagnóstico precoce, mas infelizmente o câncer de ovário a gente tem essa estabilidade de estatística histórica, né? Então, quando você pega a literatura, ele não muda muito a, as taxas de diagnóstico, as taxas de prevalência e incidência. A gente tem mais essa questão de vamos tentar sim caminhar para um diagnóstico precoce ou caminhar para identificar o risco de quem tem um risco aumentado de ter esse câncer de ovário, então as mutações, eu acho que isso sim tem mudado muito o cenário. Mas falar, tá a tendência a subir ou a tendência a descer, a gente ainda não tem essa informação. Entendi. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, queria que você deixasse uma mensagem para as pacientes, para as mulheres em geral, não só paciente, porque a gente não fala só com o paciente, fala com, pelo menos tenta, né, falar com todas as mulheres de maneira geral aí, não só diagnosticadas, mas que você pode dizer sobre essa data de conscientização do câncer de ovário. Eu acho que hoje, especialmente, né, a mensagem é justamente essa, para a gente observar o nosso corpo, a gente identificar o que a gente sente que não é normal e insistir, eventualmente falar assim, nossa, meu médico falou que isso não é nada, mas eu sei que eu não tô bem, eu sei que eu tô sentindo alguma coisa. E ir atrás e procurar uma segunda opinião, porque o câncer de ovário, sim, é um diagnóstico difícil, mas a gente tem muito tratamento, a gente tem muitas coisas a serem feitas. E falar sobre isso, falar mesmo, falar, então, ir atrás de informação, fazer, né, esses eventos que são super importantes. Acho que Perfeito. Então, voltar, acho que não sei se travei, porque para mim estava normal aqui. Mas é isso, eu entendi. Você gostou de participar? Assim, é uma conversa rápida, a gente falou, enfim, muito quase que superficialmente sobre esses temas, mas eu gostaria de saber se você gostou de participar, se você acha que é válido essas informações que a gente leva, mesmo nesse nível, e se valeu a eu acho pena. que valeu muito a pena. Eu acredito muito nesse tipo de conteúdo, né? Nesse tipo de informação, divulgação. Eu acho que nenhuma informação é
negativa quando ela tem, né, alguma qualidade. Então, eu acho que esses eventos são extremamente importantes. Espero que as Então, tá. pessoas estejam assistindo e estejam gostando, né? Eu vi aqui a Cássia, um carinho enorme. É verdade. A Cássia, inclusive, que ela participou de um evento e falou: Fernando, você tem que convidar a doutora Luiz, que ela é maravilhosa, tu fez uma propaganda incrível. Aí eu falei: claro, né? Vamos convidar. Então, ela está aqui hoje, conversando com a gente. Eu fiquei muito feliz aqui de ter a sua participação aqui, né? Ter todo esse conteúdo. Já deixo o convite para a gente conversar, fazer outras coisas, enfim, conteúdos por escrito, postagens Com certeza, e estou à novas lives e disposição. tudo mais. E é isso, aí a gente segue então, a gente vai conversar daqui a pouco com a doutora Alessandra e depois a gente conversa sobre, vai falar sobre recidiva, que é um tema bastante relevante aí e impactante para as pacientes. Depois a gente vai falar com a doutora Roberta Galvão sobre oncogenética, enfim, tudo relacionado aí ao câncer de ovário, certo? Muito, Então é isso. E muito. essa live vai ficar, doutora, assim, a gente salva ela, a gente coloca depois no YouTube, no Spotify, faz recorte, e fica rolando uns trechos aí, então as pessoas vão pedir para as pessoas irem compartilhando. Alguém falou, meio entrevista, mas não é entrevista, é um bate-papo, né? A gente está aqui tentando conversar e pedindo a interação das pessoas e tudo mais para a gente fazer a diferença aí, certo? Muito obrigada pelo convite. Boa noite e fico à disposição sempre. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Obrigado a quem assistiu também. E continue aí. Daqui a pouco, Com daqui certeza. 5 minutos, a gente abre outra live aqui, tá bom? Até Até. mais. Tchau, boa noite.